Já atuo na área há mais de 14 anos e já fiz 4 pós-graduações, mais de 70 especializações e mais do que isso, eu amo o que eu faço. Lipedema, a gente vai falar sobre o que é, quais os sinais que você tem, quais os sintomas, qual o tratamento ideal. Nós vamos falar sobre alimentação, tipo de atividade física, suplementação, sobre a diferença de lipedema e linfedema, faz dieta e mesmo assim você não consegue ver as suas pernas, os seus braços, aonde te incomoda mudar. Nasce o primeiro podcast NutriCast. Hoje eu vou falar sobre um assunto que está sendo muito comentado, só que existem muitas desinformações sobre o assunto. Por isso que eu decidi começar o primeiro episódio do NutriCast falando desse assunto. Mas antes de falar, eu preciso me apresentar. Eu me chamo Milene Bravin, sou nutricionista, especialista em emagrecimento e lipedema. Já atuo na área há mais de 14 anos e já fiz 4 pós-graduações, mais de 70 especializações e mais do que isso, eu amo o que eu faço. E hoje então eu quero falar com você que sente dor nas pernas, cansaço, sente que elas estão sempre pesadas, usa uma roupa mesmo que seja de malha e ela está sempre marcada, vive querendo perder peso e não consegue, treina e faz atividade física e faz dieta e mesmo assim você não consegue ver as suas pernas, os seus braços, aonde te incomoda mudar. Sabe o que é isso? Esse episódio é para você. A gente vai falar sobre lipedema. Lipedema a gente vai falar sobre o que é, quais os sinais que você tem, quais os sintomas, qual o tratamento ideal. Nós vamos falar sobre alimentação, nós vamos falar sobre tipo de atividade física, suplementação, nós vamos falar sobre a diferença de lipedema e linfedema. Então a gente vai falar sobre tudo que abrange o lipedema. Vamos começar falando de fato do que se trata o lipedema. Muita gente acha que lipedema é todo mundo que está acima do peso. Toda mulher que está acima do peso pode ter lipedema. E nem sempre é assim. Não quer dizer que o fato de você estar acima do peso, você pode ter a doença. O lipedema é uma doença do tecido gorduroso que acomete mulheres com predominância estrogênica. O que isso significa? Sabe aquelas mulheres que têm características assim de quadril maior, pernas mais grossas, uma cintura mais fina, um braço maior, uma desproporção de corpo? São mulheres que têm essa predominância do hormônio estrogênio. Então vão ser mulheres que vão ter um inchaço maior nas pernas, um tipo de gordura diferente, porque a gordura do lipedema é uma gordura doente. Por isso que é uma doença inflamatória da gordura. E essa gordura, gente, dói. Dói, incomoda, incha, pesa, aparece roxo do nada. Você não entende por que aquele roxo apareceu. Então sempre serão mulheres que terão mais dificuldade de fazer alguns tipos de exercício que envolve mais as pernas, vai chegar no final do dia, vai sentir um peso maior. E mais do que isso, existem outros sintomas que confundem muito. Por exemplo, o ganho fácil de peso e a dificuldade de perder peso é um dos fatores também de quem tem lipedema. Aquela mulher que qualquer coisinha que come vai chegar no outro dia e está com 2 quilos aí na balança do nada. Muito diferente de uma pessoa que não tem lipedema, que vai comer a mesma coisa e não vai ter o mesmo ganho que a pessoa que tem lipedema. Como é uma doença que não tem cura, existe o tratamento para essa doença. O tratamento ele é contínuo, é para a vida, justamente para fazer com que essa doença não evolua. Então vamos rever os sintomas. Inchaço nas pernas, peso, aparece roxo do nada,
sem você mesmo ter encostado, às vezes, em qualquer lugar. Você sempre vai ter uma dificuldade maior de fazer exercícios que usam a perna. Vai chegar sempre no final do dia sentindo elas mais pesadas e com dor. O tornozelo sempre vai ser um tornozelo mais inchado, um joelho mais inchado. A aparência de gordura dessa perna também é uma gordura diferente, que confunde com celulite. A gordura do lipedema, ela normalmente aparece na frente da coxa, que é onde o processo inflamatório da doença é maior. E muitas mulheres acham que essa aparência de casca de laranja é celulite, e na verdade é o lipedema. Então não confunda, é necessário fazer uma avaliação com o especialista para que você tenha certeza que você tenha lipedema e fazer o tratamento adequado, para que essa doença não evolua e você não sofra tanto, porque o sofrimento não é só com peso na balança ou o desconforto de ter uma aparência ali da perna com celulite. O sofrimento maior é porque é uma gordura que dói e incomoda muito, traz vergonha. E também, gente, outra característica muito importante do lipedema é a sensação de que você não consegue melhorar essa aparência. É muito importante que os tratamentos para o lipedema sejam feitos de forma bem completa, um complementando o outro. O tratamento para o lipedema, ele vai ser nutricional, suplementar. Existem as terapias estéticas, que ajudam muito, como drenagem linfática, meias compressivas, atividade física adequada. Então, a gente vai falar sobre cada etapa de tratamento. O tratamento, por exemplo, nutricional, resume em uma alimentação anti-inflamatória. É onde o paciente vai passar por uma rotina alimentar com comida de verdade, livre de industrializados. Existem alguns alimentos, como o glúten, o açúcar, o leite e os derivados, industrializados, o álcool, são alimentos que inflamam muito e vai piorar a doença. O que vai piorar a doença? Aumentando essa desproporção de corpo, aumentando o processo inflamatório das pernas, do braço, onde tem o processo inflamatório da doença. Costuma ter também uma panturrilha mais inflamada. Eu já tive casos de pacientes magras e que têm lipedema só na panturrilha. Pacientes magras que têm lipedema na panturrilha e no braço. Então, o lipedema, ele é uma doença inflamatória do tecido gorduroso e que não acomete só mulheres que estão acima do peso. Lembram que acomete mulheres com predominância estrogênica. É importante entender também, voltando à questão da alimentação, que a comida de verdade, ela vai fazer parte da vida do paciente que tem lipedema. Então, ele vai sempre entender o seguinte: tudo que eu vou desembalar vai me inflamar. Tudo que se resume ao açúcar vai me inflamar. Tudo que se resume ao glúten vai me inflamar. Tudo que se resume ao leite também vai inflamar. Então, a gente tem que ter uma alimentação totalmente anti-inflamatória dentro do que você precisa comer, as orientações nutricionais adequadas, para que você desinflame o seu corpo e diminui o processo evolutivo da doença. A parte de suplementação vai muito de paciente para paciente, mas existem suplementos específicos para tratar o lipedema, como ômega 3, como cúrcuma, coenzima Q10, alguns ativos anti-inflamatórios que são importantes ser incluídos também, que na alimentação a gente não consegue ter acesso. É necessário olhar os exames para ver como estão as suas vitaminas, para que essa nutrição aconteça de forma mais adequada, para que esse metabolismo funcione melhor. A parte de terapias estéticas, nossa, traz muito alívio nas pacientes. Como são pacientes que sentem dores, desconfortos, autoestima fica muito abalada porque você passa a sentir muita vergonha, né, das pernas, daquele lugar que tem o processo inflamatório da doença. Então, a drenagem linfática,
ela vai aliviar muito. Porque deixa eu explicar para vocês, gente, quando a gente fala de dor e processo inflamatório, pode ser que vocês não conseguiram entender direito. Uma mulher que tem mais gordura na coxa, que não tem lipedema, que não tem processo inflamatório, ela não vai ter aquela aparência de casca de laranja na parte da frente da coxa, que é uma das características de mulher que tem lipedema. Essa gordura inflamada, ela é encharcada de líquido, ou seja, cheia de toxinas, que atrapalha muito a circulação ali daquela região ali da perna. Então vai ser uma paciente que ela vai sentir esse desconforto de pernas mais pesadas, vai sentir o desconforto da dor, porque o toque vai doer, e mais ainda, ela vai ter muitos vasinhos, sabe? Aquela mulher que tem muitos vasinhos ali naquela perna, porque como esse encharcamento de água atrapalha a circulação, vai ser uma mulher que vai ter muito problema com a própria circulação. A drenagem linfática ela vai vir para ajudar a esvaziar essa gordura de toxina, a deixar essas pernas mais leves, a melhorar a aparência dessas pernas. Por que muitas vezes as mulheres que fazem só dieta ou que não sabem que tem o lipedema, fazem atividade física e ao invés de melhorar a aparência das pernas, pioram? Porque dependendo do exercício físico também vai piorar a doença. E muitas das vezes, dependendo do estágio dessa doença, só com atividade física e alimentação, ela não vai conseguir ter esse alívio ali imediato e mais ainda, melhorar a aparência dessas pernas. Por isso que as drenagens é muito importante para ajudar nesse processo de desinflamar o corpo. Outro ponto importante são as meias compressivas. Usar as meias compressivas, principalmente mulheres que ficam muito tempo sentada, vai ajudar muito na drenagem dessas pernas, não deixar essas pernas inchar muito, na circulação delas. Então, usar as meias compressivas é muito importante. Essas meias cirúrgicas mesmo, que fica até o joelho, são maravilhosas para quem tem lipedema e vai ajudar muito no conforto e não inchar tanto essas pernas dessas mulheres que ficam muito sentadas ou muito em pé. Para essas mulheres que têm lipedema e que têm um trabalho que exige muito ficar sentada ou ficar muito em pé, é muito importante que a cada pelo menos 4 horas ela levante e se movimente de 5 a 10 minutos. Que seja agachando e levantando, soltando a perna, andando devagar, indo pegar uma água. Qualquer movimento que faça a circulação acontecer a cada pelo menos 4 horas. Tratando com alimentação, entrando com drenagem linfática, meias compressivas, e entendendo a importância da suplementação também para ajudar e tratar esse corpo de dentro para fora, nós vamos falar de atividade física. É outro ponto que é muito importante. Tem mulheres que, dependendo da atividade física, vai piorar a doença. Atividade de alto impacto, por exemplo, quem tem lipedema não pode nem sonhar em fazer. Tem que ir numa atividade física de menos impacto. Ah, Milene, mas o que você recomenda? Atividades como uma caminhada, que seja mais rápida. Na água é muito importante fazer esse tipo de exercício, uma hidroginástica, uma natação. Musculação ela não pode deixar de fazer, porque quem tem lipedema já tem um músculo mais frágil, tem uma tendência a ter uma flacidez maior, então é muito importante fazer uma musculação moderada e evitar as atividades físicas de alto impacto. Ter sempre isso em mente, eu não posso nada que tenha impacto. É muito importante entender um ponto crucial do que piora a doença. Voltando para a questão estética, não erre em procedimentos estéticos. Não é qualquer procedimento estético que você pode fazer. Quem tem lipedema, se fizer uma radiofrequência, uma criofrequência, que é esse congelamento de gordura localizado, vai piorar a doença. Massagem modeladora, nem pensar. Então tome cuidado com as terapias estéticas e com as atividades físicas de alto impacto.
Outro ponto que é muito confundido pelas pessoas é a diferença de lipedema e linfedema. São duas doenças completamente diferentes, mas que são muito confundidas porque têm sintomas e sinais parecidos. O lipedema, como eu disse, é uma doença do tecido gorduroso, inflama e incha. O linfedema, ele é uma disfunção do sistema linfático, que é diferente. As duas doenças vão causar inchaço, porém, o linfedema, ele vai ter inchaço maior nas mãos, nos braços, ao contrário do lipedema, que vai ter um inchaço maior nas regiões de pernas. Outro ponto que diferencia o linfedema do lipedema é a parte de você se sentir com as pernas diferentes. O lipedema deixa uma deformação na perna, diferentemente de quem tem linfedema. Linfedema, ele já dá uma simetria melhor nesse inchaço. Você não vai ter tanta deformação nas suas pernas ou em outras regiões. Então, lipedema é uma doença inflamatória do tecido gorduroso, enquanto o linfedema é uma disfunção do sistema linfático. E eu espero ter esclarecido muito sobre a doença. É claro que a gente ainda vai falar sobre outros assuntos. O nosso próximo episódio, nós vamos também falar sobre lipedema. Eu vou contar a história de uma paciente que está em tratamento, que descobriu o lipedema e sofreu muito até descobrir a doença. Eu tenho certeza que você vai se identificar com ela, justamente porque ela vem de um histórico de ganho de peso, briga com a balança, sofrendo muito para perder peso, sem saber que tinha lipedema. E ela vai contar essa história, contar como ela chegou no diagnóstico, qual foi o tratamento, como ela está agora. Então, nosso próximo episódio a gente vai falar sobre lipedema, continuar falando. Eu vou trazer outros episódios também para falar do lipedema. E hoje a gente vai finalizar pontuando as coisas mais importantes desse episódio. Os sinais sobre lipedema, que é do processo inflamatório, principalmente nas regiões inferior do corpo. Lembra que estar acima do peso não é a mesma coisa de ter lipedema. Tem pacientes que estão acima do peso, têm obesidade, mas não têm lipedema. E tem pacientes que não estão acima do peso, que são pacientes mais magros e que têm lipedema. É necessário fazer o diagnóstico com o profissional para que você tenha certeza se você tem a doença ou não. As características confundem muito com o desconforto de quem está acima do peso. Então, os sinais do lipedema que você tem que focar. Se essa gordura dói, se você coloca uma roupa e ela marca e essa marca demora a sair, se você tem um peso muito maior na região das pernas, se você aparece roxo do nada, sem mesmo encostar nas coisas, e se você tem dificuldade sim de perder peso e uma facilidade enorme de ganhar peso, mesmo comendo muito pouco. Outro ponto importante desse assunto, diferenciar lipedema de linfedema. Lembra que são duas doenças diferentes e que confundem muito. O tratamento para cada uma é diferente do outro. Lembra do tratamento para o lipedema? Nós falamos sobre a alimentação anti-inflamatória, a importância de comida de verdade, de ter acesso à comida de verdade, dos alimentos inflamatórios, do glúten, do açúcar, do leite. O tratamento específico, quando a gente entra com as drenagens linfáticas para melhorar a aparência dessa perna, melhorar o peso dessa perna e acelerar o processo de desinflamar esse corpo. A parte da suplementação é muito importante, de tratar esse corpo de dentro para fora. Vai ajudar muito a você se sentir melhor e mais leve. Os exercícios físicos, terem cuidado, não é porque exercício físico que pode sair fazendo de qualquer jeito. Tem que ter o exercício físico adequado e que musculação é inegociável para todo mundo. E para quem tem lipedema, então, não pode deixar de fazer. E eu vou ficando por aqui agradecendo
a vocês o nosso primeiro episódio do NutriCast e eu vejo vocês no próximo episódio.